Mais uma vez saudando todos com a paz do Senhor. Amém. Estamos gratos a Deus, pois até que o Senhor tem nos ajudado. Talvez, olhando para esses bancos, eu estou preocupado. Tanta enfermidade que tem assolado nesses dias. Mariette me mandou mensagem cedo que não ia ter como vir porque estava tossindo, com dor de cabeça e até fazer vômito desde cedo. Irmão Giovanni também, agora de tarde, mandou mensagem: não vou ter como, eu estou rouco, estou sentindo muita dor de cabeça. Irmãos, isso nos preocupa, porque apesar do tempo estar seco, o inimigo está trabalhando dia e noite para poder impedir realmente. Mas antes de eu ler a palavra de Deus aqui nesta noite, irmãos, Deus tem colocado no meu coração um desejo de convidar os irmãos. Vamos aqui dirigir uma oração, repreender essa fé que há. Meus amados irmãos, eu quero aqui convidar os irmãos agora. Vamos ler a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. E nós vamos ler alguns versículos aqui, para a glória do nome do Senhor. Nós vamos ler até o versículo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. E o versículo 1 até o 6. Eu também não estou muito legal não. Nós já tivemos aqui hoje de manhã. Deus nos deu uma palavra muito gratificante ao nosso coração. Nós aprendemos hoje que é na hora que parece que não tem mais saída, é que Deus entra com sua ação. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém? Amém. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos dele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homem a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Amém? De nós poderes nos assentar. Deus, por sua infinita bondade, sempre tem, no momento certo, na hora certa, algo para realizar com o seu povo. Talvez, olhando para esta leitura, ela dá a entender um pouquinho, fica meio misturada com Nicodemos, do capítulo 3 de João. Nicodemos quis ter com o Senhor, mas foi ter com o Senhor de noite, porque ele se envergonhava do seu cargo que tinha diante da sociedade. Mas aqui nós olhando para esta leitura,
Nós vemos aqui um homem chamado Cornélio, um homem que temia a Deus, um homem de grande importância na sociedade, que trazia com ele grandes responsabilidades e muita autoridade. Mas ele tinha consigo uma necessidade de, quem sabe, fazer uma confissão daquilo que o Senhor tinha mostrado. Ah, mas por que, pastor? Cornélio estava orando, Cornélio dava esmola, Cornélio fazia tudo o que parecia importante, como homem, como um grande que mandava e desmandava. Mas Cornélio teve visão. Quem sabe o que é visão, irmãos? É algo muito mais importante do que um sonho. Uma visão é algo muito mais importante do que tivéssemos oportunidade de ouvir ou ver algum historiador contar alguma história para o nosso entendimento. Visão é algo que o Senhor mostra para o homem e, quem sabe, muitos ficam preocupados. Mas Deus nunca faz as coisas sozinho. Deus, quando tem de tratar conosco, irmãos, da mesma forma que Ele fala comigo, Ele fala com Paulo, Ele fala com esta igreja, Ele fala com os irmãos de uma maneira que todos vão entender que é Deus falando. Tem hora que a gente ouve tanta conversa. E quando nós saímos daqui, nós vamos embora e pensamos, será que isso é verdade? Será que realmente Deus está nesse negócio? Mas coisa mais importante que eu vejo aqui na Bíblia Sagrada, que quando Nicodemos quis falar com o Senhor, foi falar de noite, ele foi diretamente falar com Deus. E Jesus então dá uma palavra: é necessário nascer de novo. Tudo quanto o homem entra para falar com Deus, ele tem resposta. E nessa história de Cornélio, o que me chama a atenção é que muitos julgam ou vê, quando Jesus chega para falar com Zaqueu publicano, vocês observaram que houve uma murmuração: veja, ele entra na casa do pecador, ele está sendo hóspede de um homem pecador. Eles tinham um olho para poder julgar e fazer algo que não agradava a Deus, o qual o Senhor disse: hoje veio a salvação a esta casa. Nunca eu ouvi na Bíblia que alguém encontra com Deus, ora ao Senhor e busca ao Senhor, e Deus então começa a trabalhar no coração de Cornélio, e para evitar que tal coisa pudesse acontecer, uma murmuração, Deus então usa Pedro, um dos seus servos, para também ter sonho e ter visão. Se Cornélio chega até Pedro, desprovido de qualquer outra visão espiritual, Pedro ia falar: não. Vocês prestem toda atenção, irmãos, no que a palavra diz desta noite. Nós vemos aqui, vamos encontrar mais na frente, Pedro então tendo visão. Cornélio, quando soube da notícia, ouviu a voz: vai e manda
chamar Pedro e Pedro vai te dizer o que tem que fazer. Nós ficamos preocupados. Por que irmã Edilson que tinha que chamar Pedro? Não podia chamar um dos outros? Por que acontece? Tem hora que alguém é que tem que ser usado para falar algo conosco, porque Deus usa quem Ele quer e no tempo que Ele quiser. Mas Deus não pega ninguém desavisado. Enquanto Cornélio juntava os seus soldados e fala, vai, e Deus mandou o endereço certo. Pedro está na casa de um homem chamado Simão o Curtidor. E você vai lá porque ele vai te dizer o que tem que fazer. Mas enquanto estava indo alguém a caminho, buscando e buscar a Pedro, ou quem sabe, determinar a necessidade de Cornélio, Deus já estava trabalhando na vida de Pedro, que Pedro então começa a ter visão. Para Pedro ter uma palavra como esta, para suprir essa necessidade, ele vai te dizer o que tens que fazer. Pedro precisava de algo melhor. Sabe por quê, irmãos? Quem manda nesta igreja é o Senhor. Quem faz algo aqui é o Senhor. E não adianta o inimigo pelejar para poder trabalhar. Porque quando Deus trabalha na vida de Pedro, mostra um lençol atado com 4 pontas, cheio de animais, e Deus então vê a visão, Pedro consegue enxergar e consegue entendê-lo, quando então aqueles animais quadrúpedes, répteis, começam a sentar na frente de Pedro, Deus pega e fala na visão hoje, diz, mata e come. O que Pedro falou? De maneira nenhuma. Eu nunca comi coisa alguma imunda. Não posso. Segundo a lei, havia, desde o Antigo Testamento, algo que podia comer e algo que não podia comer. Pedro já era salvo e liberto por Jesus Cristo, mas ele ainda não entendia que pela graça sois salvos. Existe até hoje, irmãos, pessoas que se julgam pelo que come ou pelo que anda fazendo, mas nós olhando para a Bíblia Sagrada, tem pessoas que olham para nós e falam, ser crente da Assembleia de Deus come porco, ser crente da Assembleia de Deus come pato, ser crente da Assembleia de Deus trabalha no sábado. Julgamento. O que eu quero dizer aqui é um negócio. De novo, eu vou usar o versículo que o João Paulo leu aqui nesta noite. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pode o mundo inteiro, o inferno inteiro revirar contra nós, irmãos, e tentar nos parar. Mas quem justifica o homem é Deus. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus Cristo. E Ele nos deu o direito de ser salvo, de ser liberto. E nesta leitura, nós encontramos Pedro então, orando e olhando a visão de novo, pela segunda, pela terceira vez. Mas todas as vezes que chegava até ele, ele dizia, não faço tal coisa. Irmãos, vocês viram o que aconteceu com Daniel?
Daniel chegou no palácio, tinha que comer de tudo que tinha lá. Ele falou: não posso comer isso, mas traz para mim legumes, traz para mim uma comida que eu tenho costume. Não é porque ele achava que era problemático, é porque ele não queria comer do manjar do rei. Mas aqui nós olhando para essa leitura, nós vamos encontrar aqui, sim, Deus trabalhando para mostrar que Ele não faz acepção de pessoas. Paulo até encontrou alguém preocupado com esse negócio, com o que comer, e ele dizia: olha, se você chegar para comer, não pergunta de que jeito que foi, não se fala do jeito que foi. Se estiver fora do ritual que precisa ser, se comer pecado. Mas por isso, eu vejo aqui o negócio. No versículo 6, e Ele te dirá o que deves fazer. Colocar-nos na direção do Espírito Santo. Hoje nós temos Ele como um dos grandes libertadores que faz nos entender. Podemos entender assim, irmãos, que Ele nos faz entender e ouvir e guardar tudo que o Senhor tem dito. Irmã Miriam, a senhora foi ontem na festa? Como é que foi o trabalho lá? Quando você chegou em casa, você já tinha esquecido da mensagem ou você lembrou da mensagem atrasada? A Letícia foi ontem na igreja dela, ela estava contando que deu uma lapada boa lá. É por isso que é bom, irmãos. É claro, não vou ficar liberando todos os irmãos para. Mas tem que ir. Como é que foi lá ontem? Ele pregou em quê? Que fala sobre a e a dracma estava onde? Bom, se for pela primeira que ele falou, primeiro a dracma estava sendo perdida dentro de casa. Na segunda hora que ele falou que a dracma estava sendo perdida dentro de casa e estava no escuro. Por que uma dracma perde dentro de casa? Você consegue perder aqui qualquer coisa dentro de um chão limpo desse aqui? O que a parábola diz? Respeito o que? Precisa dizer o que deve fazer. Quando aquela mulher sentiu falta e caçou sua dracma, primeira coisa que ela fez, ela arrumou uma vassoura e começou a varrer. Até encontrar. O que quando Cornélio encontra com a palavra certa que diz, vai até Pedro e ele vai dizer tudo o que deve fazer. Irmãos, isso hoje para nós, como dirigentes de uma congregação, isso nos traz uma grande responsabilidade. Por quê? Porque tem hora que nós precisamos dizer algo que nem sempre o irmão vai ficar contente conosco. Mas aquele que o Senhor chamou e trouxe, irmãos, ele está pronto para ouvir. E quando Deus usa alguém para dizer aqui, Ele já usou o seu coração para se manifestar a glória do poder de Deus. Essa é a palavra que o Senhor tem nos colocado, irmãos. Compreendermos que tem que dar ouvido à voz do Senhor. Ele que nos faz algum momento
que ficamos vazios, ficamos desanimados. Aí o Espírito de Deus começa a trabalhar. Levanta, pega o que está ao seu lado, porque tu não veio para ficar aqui parado. É Cristo quem os justifica. Não adianta alguém olhar para nós e dizer: fulano é crente. Vai para você ver. Vê o que ele está passando. Vê como é que está a situação dele. Pelo amor de Deus, eu quero pedir uma coisa aqui nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, irmãos, vamos entender que aquilo que o Senhor chamou é para ser santo. Aquele que o Senhor escolheu, de maneira nenhuma ele vai lançar fora. E por isso, irmãos, Pedro, então, quando alguém tocou na porta, o Senhor já tinha avisado para ele. Sabe aquele momento, irmãos, que o Espírito Santo começa a não deixar você dormir? Acontece, às vezes você não está preocupado com nada, não tem dor, não tem algo que está te fazendo, mas você deita na cama e fica rolando para lá e para cá. Tem gente que levanta, eu já vi pessoas que perdem o sono, crente. Estou falando de pessoas lá fora, não de crente. Que quando ele perde o sono, ele vai lá e toma umas 50 gotas de pirona para poder baixar a pressão para dormir. Mas ele não dobra o joelho para orar. Mas Cornélio, quando ele via a coisa ficar difícil, ele orava. E foi na oração é que o Espírito do Senhor disse a ele: manda aí chamar Pedro. Que nesta noite esta palavra fique em nosso coração, irmãos. Chame Jesus para entrar contigo na causa. Convida o que está acontecendo. Sabe por quê, irmãos? Enquanto tem milhões de pessoas atirando pedra em nós, tem um anjo do Senhor que está cercando tudo. É Ele que está entrando com providência. É Ele que está retirando todo o fracasso do mal que vem sobre nós. E por isso vale a pena adorar e bendizer o nome do Senhor. Mas é Ele que vai dizer o que tem que fazer. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.